A Reforma Protestante continha enorme diversidade. Os principais reformadores, como Lutero, Zwinglio e Calvino, se voltaram para as Escrituras, sem romper por completo com a tradição católica medieval. Dentro da chamada Reforma Radical, se encontra um compromisso mais coerente com a autoridade da Bíblia, o Sola Escritura, no caso dos irmãos suíços anabatistas. Mas também é possível se deparar com movimentos que pregavam conexão direta com Deus em detrimento da revelação bíblica. O mais notório grupo a enfatizar tais revelações eram os profetas de Zikau. Associado aos profetas acha-se Thomas Müntzer, que se tornou adversário de Lutero, serviu como agitador político na Guerra dos Camponeses e teve fim trágico. Como a trajetória de Müntzer ajuda a compreender os motivos por trás de sua teologia? Como ele relaciona o reino de Deus à revolução política? Quais os erros cometidos por ele que servem de advertência para o povo remanescente nos últimos dias? Este vídeo procura responder a estas perguntas, oferecendo uma visão panorâmica da vida e pensamento de Müntzer e breves considerações teológicas sobre o pensamento revolucionário. Nascido provavelmente em 1489 em Stolberg, na Alemanha Central, Thomas Müntzer estudou em Leipzig e Frankfurt. Era eloquente, poliglota, conhecedor das escrituras, de natureza agressiva, chegando a ser inflamado em seus discursos. A partir de 1514, passou a estudar os escritos de Lutero e a aceitar a reforma. Até mesmo assistiu o debate entre Lutero e Calvist contra Eck em Leipzig, em 1519. Assim como Lutero, e provavelmente por influência dele, Müntzer passou a ler escritos místicos a partir de 1519, fator decisivo para sua formação espiritual, a ponto de citar Tauler, místico católico, em carta. Progressivamente, Müntzer se apropriou de aspectos do misticismo cristão medieval, como os passos que o indivíduo dá à salvação e a influência do espírito, em favor de seu programa teológico particular. O misticismo do último período medieval pregava união direta com Deus, sem necessidade de sacerdotes ou sacramentos, expressando-se por meio de escritos apocalípticos, poesia, literatura visionária, xilogravuras, etc. Por indicação de Lutero, Müntzer assumiu o posto de pastor da paróquia de Santa Maria, na cidade de Zikau, logo depois sendo transferido para Santa Helena, na mesma cidade. Zikau possuía muitas desigualdades econômicas e tensões sociais, o que a tornava suscetível a uma revolta. Ali, Müntzer conheceu Nikolaus Storck. Storck possuía seguidores, sendo sua casa o ponto de encontro da seita. Entre suas ideias estavam a comunicação direta com Deus, a destruição da Europa pelos turcos, o batismo de adultos, etc. Storck cria que as escrituras não passavam de carta morta, precisando de atualização pelo Espírito Santo. Os profetas de Zikau eram homens simples, mas sua conexão com Müntzer permitiu que se associassem com elementos radicais da Reforma Protestante. Em 27 de dezembro de 1521, os profetas de Zikau chegaram a Wittenberg, trazendo confusão e forçando Lutero a retornar a público, após um período de reclusão. Vale lembrar que Lutero ficou protegido por Frederico, duque da Saxônia, em um palácio. Lutero se encontrou com os 3 profetas a partir do fim de março de 1522 em entrevistas privadas. Com Marcus Stubner, tratou do progresso da alma. Repreendeu a frivolidade de Thomas Drelsch, o qual lhe relatou suas visões. Finalmente, debateu com Nikolaus Storck a questão do batismo de recém-nascidos, tema defendido por Lutero. A disputa de Lutero com os profetas de Zikau se preocupava com os rumos da reforma.
Ao término, os profetas de Zikau deixaram Wittenberg. Lutero e Mintzer iriam se desentender e trocar acusações por diversas vezes. Devido aos tumultos em Zikau, Mintzer é obrigado a partir para a Boêmia. Em 1521, ele escreve o Manifesto de Praga. Por causa de sua mensagem polêmica, ele passaria por Wittenberg, Nordhausen, Austedt, Münchhausen. Em Austedt, Mintzer realizou uma importante reforma litúrgica, demonstrando um notável talento artístico. Na mesma cidade, pregou seu mais emblemático sermão, em 13 de julho de 1524. Na presença do Duque João e seu filho, João Frederico, faz um sermão sobre Daniel 2, convocando o poder temporal a se unir à sua reforma ou sofrer as consequências. Os príncipes logo se deram conta de que um monstro havia se formado na mente do jovem pregador. A postura radical de Mintzer o levava a um tipo de cristianismo bastante particular. Ao contrário daquilo que ele chamava de o doce Jesus proposto por Lutero, que não exigia do crente uma vida de sofrimento pessoal, Mintzer não via Jesus como um ideal, mas como o Cristo do espírito e da alma. O mesmo espírito que atua no interior de indivíduos também atua na história e conduz o seu fim. A revolução que ele proporciona na consciência tem consequências em termos de uma revolução político-social. Mintzer também usava simbologia apocalíptica, aplicando-a diretamente a si e seus seguidores. Segundo ele, o reino de Deus não está no céu, mas é concebido como um movimento terrestre, que aproxima a verdadeira reforma do homem comum. Para Mintzer, a igreja é um local onde classe e propriedade privada não mais existem. Afinal, omnia sunt communa, tudo é de todos, como ele próprio escreveu em seus 12 artigos, em nome dos camponeses da Suábia. Ainda de acordo com ele, há a necessidade de mudar as condições sociais, porque são elas que interferem diretamente na espiritualidade cristã. Era preciso não apenas separar a igreja do Estado, mas voltar-se contra o Estado, que se mostrava corrupto e perseguidor. Logo, a mudança externa abrirá espaço para a mudança interior, ou seja, a redenção do mal. Portanto, seguindo essa linha, o cristianismo autêntico se traduz em revolução. O próprio Mintzer se considerava uma vara nas mãos de Cristo para exercer o julgamento final. Em suma, Mintzer pregava que o reino dos santos viria pela violência. Consonante a isso, o teólogo se uniu a levantes populares que culminariam na Guerra dos Camponeses, entre 1524 e 1525. Ele participou da tomada de Münchhausen quando o conselho da cidade foi substituído pelo Eterno Conselho, em 16 a 17 de março de 1525. De lá partiu um contingente militar para reforçar as tropas camponesas em Frankenhausen, em 11 de maio do mesmo ano. Ao contrário de outros líderes, o papel de Mintzer na guerra foi mais ideológico. Consta que na Batalha de Frankenhausen, os camponeses que acompanhavam Mintzer levaram 8 pequenos canhões, mas nada de munição. Apesar de a revolta ter se espalhado por norte e leste, os camponeses foram massacrados pelo exército dos príncipes luteranos e católicos, ao qual se somaram tropas mercenárias. Conta-se 5.000 camponeses mortos e apenas uma baixa de 6 soldados dos príncipes. Um mercenário reconheceu e capturou Mintzer. Aprisionado no castelo de Heldrangen, morreu em 27 de maio de 1525, após longo período de tortura. Mintzer terminou decapitado e sua cabeça foi pendurada como troféu nos portões de entrada daquela cidade. Alguns discípulos de Mintzer deram continuidade à sua obra, como Hans Homer, Hans Hut, que era um pacifista, Melchior Hoffmann, que predisse um cataclismo mundial para 1533, seguido pelo estabelecimento do Reino de Deus, Ian Matz e John de Leiber, que reintroduziu a poligamia e se casou com 15 mulheres.
importância de discutir a teologia de Thomas Mintzer quase 500 anos passados da revolta dos camponeses? Não tenho dúvida de que a história se torna uma mestra benevolente para aqueles que desejem evitar repetir os erros que ela registra. Vale destacar, a tragédia de Frankhausen ensina que sucumbir ao monstro do pensamento revolucionário, remendado com pedaços do Evangelho de Cristo, é perder o foco. A interpretação de Mintzer ficou decididamente comprometida por seus pressupostos. Finalmente, sua recusa à autoridade da Bíblia o tornou vulnerável a mesclar fé cristã, misticismo, revolta armada e política. Por mais sincera que fosse a preocupação de Mintzer com a situação de camponeses e trabalhadores desfavorecidos, sua abordagem não bíblica da situação o afastou do Evangelho, levando a um caminho sem volta, que custou sua vida e a de milhares de pessoas. Ele entra para a história mais como precursor do socialismo, uma tendência que vem desde Engels, seguida por historiadores marxistas, do que como mártir cristão. Um híbrido entre cristianismo e revolução social não é o caminho para viver o reino. Trata-se de um monstro que imolará no altar da ideologia a autoridade das escrituras. E isso pode acontecer de formas sutis. Quando a Igreja mensura a expansão do reino somente pelo envolvimento com projetos comunitários, adota o conceito de minorias históricas e fala em empoderamento e evangelho social, corre o risco de perder a visão de que nosso reino não pertence a esse mundo e abrir mão de sua identidade profética. Na prática, torna-se uma ONG humanitária, um fórum de discussão política ou uma célula revolucionária. Fica sem coragem para transmitir verdades contraculturais. Afinal, dilui a mensagem bíblica em existencialismo terapêutico, adotando o discurso politicamente correto, produto do materialismo histórico, para não desagradar o paladar contemporâneo. Ou até passa a questionar as doutrinas, tentando ressignificá-las sob uma ótica revolucionária. Em todo caso, envolve-se demasiado em discussões políticas para soar relevante. Se algo existe na vida e ensinos de Mintzer para aprendizado do remanescente profético, é quanto ao perigo de misturar o puro evangelho com o pensamento revolucionário, seja qual for o seu matiz. Não podemos nos esquecer, por mais misericordiosos e amorosos, não transformaremos o mundo por completo. Isso é algum tipo de utopia, não cristianismo. A transformação radical acontecerá quando Deus estabelecer seu reino. Até lá, devemos atuar seguindo os métodos que ele deixou indicados. A verdadeira revolução do universo não vem por meio de protestos ou manifestos, mas pelo triunfo do amor. Muito obrigado a você que ficou até o final e assistiu todo esse conteúdo original aqui do canal Todavia. Para nós é um motivo de muita alegria a sua presença, especialmente porque nesse vídeo nós estamos comemorando 5 anos da existência do canal. E aproveito para convidar você a assistir outros vídeos. Você vai ver que existem várias playlists aqui bem bacanas no nosso canal, que também falam de assuntos relacionados à história e aos desafios do cristianismo no mundo contemporâneo. Além disso, na descrição nós colocamos aqui vários vídeos importantes ao longo desses 5 anos de vida do canal Todavia. Foram muitas etapas, muitas fases, muito crescimento. Afinal, eu já falei várias vezes que quando o canal começou eu nem sabia editar, não sabia gravar, não tinha recursos e ao longo dos anos Deus foi abençoando de várias formas para que esse canal continuasse o seu trabalho. Para continuar nos apoiando, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que mais pessoas assistam esse conteúdo e a gente possa fazer uma reflexão a respeito desse tema tão importante. Também considere se inscrever para que você receba conteúdos novos publicados aqui no canal assim que eles forem lançados. Nesse vídeo especial nós temos uma novidade. O texto que serve de base para o nosso web documentário já está disponível na minha página do Academia Edu e você pode conferir ali toda a pesquisa que foi feita e as referências bibliográficas que foram empregadas aqui na construção desse texto. O link vai estar na descrição. Deus abençoe você. Um forte abraço, até a próxima semana.